Quando pensamos na independência do Brasil, uma imagem surge imediatamente em nossa memória. Dom Pedro, montado em seu cavalo, cercado pela guarda de honra, erguendo sua espada às margens do rio Ipiranga. Na versão mais conhecida da história, bastou um grito: Independência ou morte! E naquele instante, o Brasil teria deixado de ser português. Mas existe um problema nessa narrativa. No dia 7 de setembro de 1822, o governo de Dom Pedro ainda não controlava todo o território que pretendia transformar no Império do Brasil. Em Salvador, milhares de soldados portugueses permaneciam entrincheirados. No Piauí, um veterano das guerras napoleônicas marchava para esmagar o movimento independentista. No Maranhão e no Pará, as autoridades continuavam obedecendo às cortes de Lisboa, e em Montevidéu, uma poderosa divisão portuguesa recusava-se a reconhecer o novo imperador. Nos meses seguintes, brasileiros e portugueses combateriam em terra e em mar, vilas seriam sitiadas, navios capturados e batalhas travadas para decidir se o Brasil permaneceria unido ou seria fragmentado. Mas afinal, a independência do Brasil foi realmente pacífica ou ela precisou ser conquistada em guerra, com o sangue do nosso povo? Para compreender as guerras que se seguiram ao 7 de setembro, vamos precisar voltar ao ano de 1808. Fugindo da invasão napoleônica de Portugal, a família real atravessou o Atlântico e instalou-se no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, uma monarquia europeia passou a governar seu próprio país a partir de uma colônia. Nos anos seguintes, foram abertos os portos, criadas instituições administrativas e militares e ampliada a autonomia do Brasil. Em 1815, o território foi elevado à condição de reino, formando oficialmente o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Mas essa situação provocava descontentamento em Portugal. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto exigiu o retorno de Dom João VI e a reunião de cortes encarregadas da elaboração de uma nova Constituição. Dom João retornou à Europa em 1821, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Porém, as cortes portuguesas não desejavam apenas o retorno do rei. Elas procuravam reduzir a autonomia alcançada pelo Brasil, subordinar novamente as províncias diretamente a Lisboa e ordenar o regresso de Dom Pedro. A reação começou a organizar-se. Em 9 de janeiro de 1822, pressionados por grupos políticos brasileiros, Dom Pedro anunciou: Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Era o dia do fico. Nos meses seguintes, determinou que as ordens portuguesas só seriam cumpridas depois de receberem sua aprovação. Aceitou o título de defensor perpétuo do Brasil e convocou uma Assembleia Constituinte. Em 1º de agosto, o governo declarou inimiga as tropas portuguesas que tentassem desembarcar no território sem autorização. Portanto, quando Dom Pedro recebeu as novas ordens de Lisboa, às margens do Ipiranga, o rompimento já estava em andamento. O 7 de setembro não foi um acidente isolado. Foi o ponto culminante de uma crise política que vinha se agravando desde o retorno de Dom João VI. Mas uma declaração política não possui o poder de retirar soldados portugueses de suas fortalezas, obrigar províncias inteiras a obedecer e se subordinar ao Rio de Janeiro, ou impedir que Portugal enviasse reforços pelo Atlântico. O Ipiranga criou uma nova autoridade. Agora, essa autoridade precisava ser imposta no terreno. A primeira grande tarefa de Dom Pedro I seria transformar uma proclamação em uma realidade política, territorial e militar. Pode parecer natural pensar que, depois do 7 de setembro, todos os brasileiros tenham se unido contra todos os portugueses, mas a realidade se mostrava muito mais complexa. O território brasileiro não funcionava como uma unidade perfeitamente integrada.
As distâncias eram enormes, as comunicações terrestres eram precárias e várias províncias mantinham relações comerciais e políticas mais fortes com Lisboa do que com o próprio Rio de Janeiro. No norte, por exemplo, era frequentemente mais fácil comunicar-se com Portugal por via marítima do que alcançar a capital do novo império. Também não existia uma separação absoluta entre o que era o exército brasileiro e o exército português, porque até pouco tempo antes todos pertenciam às forças militares do mesmo Reino Unido. Os oficiais, os soldados, os milicianos e as autoridades tiveram que escolher a quem obedecer. Será que escolheriam obedecer às cortes de Lisboa, ou ao príncipe Dom Pedro I, ou até os interesses políticos de suas próprias províncias? Existiam portugueses de nascimento que apoiavam a independência do Brasil, e brasileiros que permaneciam fiéis a Lisboa. Por isso, as lutas de 22 e 23 podem ser compreendidas de maneiras muito diferentes. Elas foram uma guerra de independência, porque buscavam separar politicamente o Brasil de Portugal, mas também apresentaram características de uma guerra civil. Porque homens que até então permaneciam ao mesmo reino, ao mesmo exército, e algumas vezes as mesmas unidades militares, passaram a combater um contra os outros. Ela reunia tropas regulares, milícias, antigas ordenanças e unidades locais, com diferentes níveis de instrução, equipamento e disciplina. Grande parte das tropas que lutaria pela independência não era composta por um exército profissional homogêneo, mas por voluntários, sertanejos, homens livres pobres, libertos, indígenas e milicianos mobilizados pelas províncias. A guerra não seria travada apenas entre dois governos, ela envolveria diferentes projetos políticos e grupos sociais. Para alguns, a independência significava manter a monarquia e preservar a unidade territorial. Para outros, representava uma oportunidade de obter maior autonomia para sua província. E havia ainda aqueles que almejavam mudanças sociais muito mais profundas. Certas expectativas que, em grande parte, não seriam atendidas. O conflito não colocava simplesmente brasileiros de um lado e portugueses do outro. Ele estava decidindo o que seria o Brasil, quem governaria o novo país e quais territórios fariam parte dele. Nenhuma região viveu a Guerra da Independência com tanta intensidade quanto a Bahia. Em fevereiro de 1822, o brigadeiro português Inácio Luiz Madeira de Melo foi nomeado comandante das armas da província. A decisão foi rejeitada por parte das autoridades e das tropas locais, que preferiam o brigadeiro Pedro de Freitas Guimarães, ligado à corrente brasileira. O brigadeiro Madeira de Melo reagiu com força. Suas tropas ocuparam posições estratégicas em Salvador e atacaram o forte de São Pedro. Durante os confrontos, soldados portugueses invadiram o convento da Lapa. A abadesa Joana Angélica colocou-se diante da entrada. Foi morta. Sua morte transformou-se em um dos principais símbolos da resistência baiana. Diante da repressão, muitos partidários da causa brasileira abandonaram Salvador e deslocaram-se para o Recôncavo. Em 25 de junho de 1822, a Vila da Cachoeira organizou uma junta destinada a coordenar a resistência. Outras localidades, como Santo Amaro e São Francisco do Conde, aderiram ao movimento. Começava a formação de um verdadeiro cerco contra Salvador. O Recôncavo possuía grande importância estratégica. Era daquela região que vinham alimentos, animais, homens e recursos necessários ao abastecimento da capital. Controlando as estradas, os rios e as passagens terrestres, as forças independentistas poderiam isolar o brigadeiro Madeira de Melo dentro da cidade. Entretanto, faltava quase tudo. Havia pouco armamento, pouca munição e pouca padronização. Então, peças de bronze, ferro e chumbo foram recolhidas dos engenhos para a fabricação do material bélico. Formaram-se companhias de voluntários, sertanejos encourados, cavaleiros, libertos e indígenas. Entre elas estavam os famosos voluntários do príncipe, também conhecidos como periquitos, e a histórica Guarda dos Henriques, a guarda composta apenas pelos afrodescendentes.
Nesta batalha, houve o batismo de sangue da nossa benquista Maria Quitéria de Jesus, a mulã brasileira. Vestida inicialmente como homem, ela alistou-se e passou a servir no batalhão dos Periquitos, participando das operações contra as forças portuguesas. Para organizar aquelas forças, o governo de Dom Pedro contratou o general francês Pierre Labatut, veterano das guerras napoleônicas e das lutas de independência das Américas. Labatut procurou transformar grupos dispersos em um exército eficaz, capaz de enfrentar as tropas profissionais de Madeira de Melo. Uma linha de bloqueio foi estabelecida ao redor de Salvador. Entre seus principais pontos estavam Cabrito, Pirajá, Itapuã e outras posições que dominavam as vias de acesso à cidade. Em 8 de novembro de 1822, os portugueses lançaram uma grande ofensiva para romper o cerco. O principal combate ocorreu nas encostas de Pirajá. Cerca de 5 horas de luta não produziram inicialmente nenhum resultado decisivo. As forças portuguesas avançaram com intensidade e quase romperam a linha brasileira, ameaçando dividi-la. Segundo a narrativa tradicional, o tenente-coronel José de Barros Falcão teria ordenado uma retirada para evitar o envolvimento. Mas o corneteiro Luiz Lopes, em vez de transmitir a ordem, teria tocado: "Cavalaria, avançar!" E depois: "Cavalaria, degolar!" Os portugueses, acreditando que uma força de cavalaria se preparava para atacá-los, teriam hesitado e iniciaram o recuo. A história do toque da corneta tornou-se uma das tradições mais conhecidas da batalha, embora seus detalhes sejam discutidos. O fato militar mais importante é: a ofensiva portuguesa fracassou. As forças de Madeira de Melo não conseguiram romper o cerco. Depois de Pirajá, os portugueses abandonaram a tentativa de dominar o recôncavo e concentraram-se na defesa de Salvador. A partir daquele momento, quase todos seus suprimentos teriam que chegar pelo mar. E então, em 7 de janeiro de 1823, uma nova ofensiva foi lançada contra a ilha de Itaparica. Mais de 40 embarcações portuguesas participaram da ofensiva. O objetivo era tomar posições na ilha, enfraquecer o bloqueio e recuperar o acesso aos alimentos e aos recursos do recôncavo. As tropas tentaram desembarcar próximas ao Forte de São Lourenço e atacaram diversas trincheiras. Mas os defensores de Itaparica resistiram durante todo o dia. Uma embarcação portuguesa chegou a ser tomada de assalto e, ao anoitecer, os atacantes retiraram-se. É nesse contexto que aparece a tradição de Maria Felipa de Oliveira, a mulher negra de Itaparica, associada à mobilização popular e às ações contra os portugueses. Mais uma vez, a tentativa de quebrar o cerco havia fracassado. Salvador continuava em mãos portuguesas, mas o espaço de manobra de Madeira de Melo tornava-se cada vez menor. Em terra, o exército libertador cercava a cidade. Faltava agora dominar o mar. A geografia determinava um dos maiores problemas do governo brasileiro. Portugal era uma potência marítima e podia utilizar o Atlântico para enviar soldados, armas e alimentos às guarnições que controlava na América. Enquanto a marinha portuguesa dominasse o litoral, as tropas de Madeira de Melo poderiam permanecer em Salvador o tempo que quisessem. A independência, portanto, não seria decidida apenas por exércitos. Ela também dependeria da criação de uma força naval. O novo governo herdou alguns navios, arsenais e marinheiros do antigo sistema português. Mas organizar uma esquadra nacional não era uma tarefa simples. Faltavam oficiais experientes, tripulações confiáveis, dinheiro, armamentos e uma estrutura de comando consolidada. Dom Pedro recorreu a contratações de militares estrangeiros. O mais importante deles foi o almirante Thomas Alexander Cochrane, escocês, veterano da Marinha Britânica e das guerras de independência do Chile. Cochrane recebeu o comando da nascente Esquadra Imperial. Entre seus subordinados estavam outros estrangeiros contratados, como John Pascoe Grenfell, John Taylor e David Gillett. A força brasileira reunia 7 navios principais, entre eles a nau Pedro I, as fragatas Niterói e Ipiranga,
as corvetas Maria da Glória e Liberal e os brigues Guarani e Real Pedro. As esquadras portuguesas eram numericamente superior e possuía 13 navios. O primeiro encontro foi em maio de 1823 e não produziu nenhuma vitória decisiva. Cochrane percebeu que enfrentar diretamente toda a força portuguesa poderia ser arriscado. Por isso adotou uma estratégia de bloqueio, interdição e pressão constante. Estabeleceu uma base no Morro de São Pedro e destacou navios para capturar embarcações que levassem suprimentos a Salvador. Também realizou reconhecimentos e incursões noturnas para confundir o adversário e aumentar a insegurança dentro do porto. O bloqueio marítimo completava finalmente o cerco terrestre. A situação portuguesa deteriorava-se cada vez mais. A população de Salvador enfrentava a escassez de alimentos. As tropas estavam isoladas, e mesmo os reforços enviados por Lisboa aumentavam a quantidade de homens que precisavam ser alimentados. Dentro do comando português também existiam divergências entre Madeira de Melo e os oficiais das esquadras. Do lado brasileiro, apesar de conflitos internos que levaram à substituição de Labatu pelo coronel José Joaquim de Lima e Silva, reconhecem esse nome? Os efetivos continuavam crescendo. As forças independentistas já reuniam milhares de homens, provenientes da Bahia e de outras províncias. Em junho, Madeira de Melo concluiu que sua posição era insustentável. Preparou a retirada. Na madrugada de 2 de julho de 1823, as tropas portuguesas começaram a abandonar Salvador e embarcaram com destino à Europa. A esquadra brasileira perseguiu o comboio durante toda a sua fuga pelo Atlântico, mantendo assim um terror psicológico para eles pensarem 2 vezes antes de voltar. Naquele mesmo dia, o Exército Libertador entrou na cidade. À frente das tropas estava o coronel José Joaquim de Lima e Silva. Entre os militares que participavam da entrada, encontrava seu sobrinho em seu batismo de sangue, o jovem Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso futuro pacificador, nosso benquisto Duque de Caxias. Na Bahia, a independência não foi apenas proclamada, ela foi conquistada depois de meses de mobilização, cerco, fome, batalhas terrestres e operações navais. É por isso que o 2 de julho permanece como a principal data cívica da Bahia. Para os baianos, a independência não terminou no Ipiranga. Ela foi consolidada apenas quando as últimas tropas portuguesas deixaram Salvador. Enquanto a Bahia se transformava no principal teatro da guerra, outro conflito desenvolvia-se no interior do Nordeste. No Piauí, o comandante das armas era o major português, João José da Cunha Fidier. Fidier não era um oficial improvisado, era um soldado profissional, veterano das guerras napoleônicas, com experiências de comando e tropas disciplinadas sob suas ordens. Em outubro de 1822, a vila de São João da Paranaíba proclamou sua adesão à independência. Fidier deixou Oeiras, então capital da província, e percorreu rapidamente centenas de quilômetros para reprimir o movimento. Sua marcha obrigou os líderes independentistas a recuar o movimento a auxílio do Ceará. Mas a revolta continuou espalhando-se. Em janeiro de 1823, Oeiras também aderiu à causa de Dom Pedro. Ao tentar regressar para o interior, Fidier encontrou o caminho bloqueado por uma força formada por piauenses, cearenses e maranhenses. O confronto ocorreu em 13 de março de 1823, nas proximidades de Campo Maior, junto ao leito do rio Genipapo. De um lado estavam tropas portuguesas, profissionais, comandadas por um oficial experiente e apoiadas com o fogo da artilharia. Do outro lado, milhares de voluntários, com pouquíssima instrução militar, um armamento irregular e reduzida coordenação. Muitos carregavam espingardas, facas, facões, foices, lanças, espingardas de caça e outras armas improvisadas. Fidier então dividiu sua tropa em 2 colunas. De um lado a artilharia, do outro a cavalaria seguindo por um caminho, a cavalaria dando choque pelo outro.
Os independentistas confundiram os movimentos adversários e lançaram-se contra uma das colunas. Ao perceberem a aproximação da tropa principal, atacaram com grande ímpeto. Mas a coragem não compensava completamente a diferença no treinamento, a diferença no comando e no poder de fogo. A artilharia portuguesa abriu fogo contra os voluntários e os combates prolongaram-se por horas. Os independentistas sofreram pesadas perdas e acabaram abandonando o campo. Militarmente, Fidier havia vencido a batalha, mas a vitória escondia um problema. Enquanto parte das forças brasileiras combatia sua linha principal, outros grupos alcançaram a retaguarda portuguesa e capturaram bagagens, armas, alimentos e equipamentos. Ou seja, atacaram logo na fonte, na base, na logística. Além disso, a resistência demonstrou que ele não poderia recuperar facilmente o controle do Piauí. Sem condições de regressar a Oeiras, retirou-se em direção à cidade de Caxias, no Maranhão. Ali, suas tropas foram cercadas por forças maranhenses, piauenses e cearenses. Durante aproximadamente 3 meses, Fidier resistiu, mas estava isolado, sem reforços e com os suprimentos cada vez mais escassos. No fim de julho de 1823, capitulou. Genipapo apresenta uma das maiores ironias da Guerra da Independência. As forças brasileiras perderam o combate tático, não chegaram a expulsar Fidier do campo e sofreram perdas muito superiores aos portugueses. Mas sua resistência destruiu a liberdade de manobra do comandante português, enfraqueceu sua logística e contribuiu para cercá-lo ao cerco de Caxias. Foi uma derrota no campo de batalha que ajudou a produzir uma vitória em campanha. Ela também demonstra que a independência não foi conquistada apenas por soldados profissionais. Ela contou com milhares de combatentes anônimos, que entraram em batalha, mesmo sem possuir treinamento ou equipamento equivalentes aos adversários. Nós podemos perceber a garra de ser brasileiro desde esse momento. Com a expulsão das forças portuguesas da Bahia, o governo imperial podia direcionar seus meios para os focos de resistência no norte. O Maranhão ainda permanecia ligado a Lisboa. A região possuía importantes comerciantes portugueses, tropas fiéis às cortes e relações marítimas diretas com a Europa. Depois da campanha baiana, Cochrane navegou para São Luís com a nau Pedro I. Ele não levava uma grande frota, mas decidiu fazer com que seus adversários pensassem o contrário. Ao chegar à costa maranhense, Cochrane transmitiu a impressão de que a nau Pedro I seria apenas a vanguarda de uma poderosa esquadra brasileira que se aproximava. Também ameaçou bombardear a cidade e destruir as embarcações portuguesas que se encontravam no porto. As autoridades locais não tinham como confirmar quantos navios realmente estavam a caminho. Depois das notícias da queda de Salvador, a possibilidade de enfrentar toda a esquadra imperial parecia bastante real. O blefe funcionou. São Luís aderiu ao Império e Cochrane capturou navios portugueses ancorados no porto. Em seguida, o capitão John Pascal Grenfell foi enviado ao Grão-Pará. A situação em Belém era ainda mais instável. Diferentes grupos locais disputavam o poder entre si, enquanto as autoridades e as unidades militares permaneciam divididas entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Grenfell chegou apenas com uma embarcação importante. Por isso, repetiu o método de Cochrane. Apresentou-se como representante de uma força naval muito maior e afirmou que a resistência poderia provocar um ataque contra a cidade. Mais uma vez, a ameaça foi o suficiente. Belém reconheceu a autoridade de Dom Pedro. Essas operações demonstram que uma campanha militar não depende apenas da destruição física do inimigo. A percepção, a informação e o medo também podem decidir um conflito. Cochrane e Grenfell aproveitaram a incerteza, a queda da Bahia e a impossibilidade de as autoridades locais confirmarem a presença de uma grande esquadra. Com poucos meios, conseguiram produzir um efeito político muito superior à força que realmente possuíam. Mas a incorporação do Pará não trouxe paz imediata. Em outubro de 23, novos conflitos eclodiram em Belém. Centenas de prisioneiros foram confinados no porão do navio São José Diligente, posteriormente conhecido como o Brigue Palhaço. Quase todos morreram sufocados em um dos episódios mais trágicos e controversos do processo da nossa independência. O episódio evidencia que a criação do Império
não eliminou as tensões sociais e políticas das províncias. A adesão ao governo do Rio de Janeiro não significava que todos concordassem sobre quem deveria governar localmente, quais grupos ocupariam os cargos políticos ou como o novo país seria organizado. A independência poderia estar vencendo Portugal, mas ainda não havia resolvido as disputas dentro do próprio Brasil. O último grande foco de resistência portuguesa encontrava-se muito longe da Bahia e do Nordeste. Era a província da Cisplatina, correspondente aproximadamente ao que hoje é o Uruguai. A região havia sido ocupada por forças luso-brasileiras durante a campanha contra José Artigas e incorporada ao Reino Unido em 1821. Sua principal força militar era a Divisão de Voluntários Reais, uma tropa veterana vinda de Portugal. Quando ocorreu a independência, a guarnição dividiu-se. O general Carlos Frederico Lecor, que governava a província, aderiu a Dom Pedro. Já o general Álvaro da Costa, apoiado por grande parte dos voluntários reais, permaneceu fiel a Lisboa. Álvaro da Costa controlava Montevidéu, principal cidade e fortaleza da região. Lecor deixou a capital, estabeleceu seu quartel-general no interior e passou a reunir as forças favoráveis ao Império. Começava, então, um prolongado cerco. A população local assistiu a uma guerra entre dois grupos que até pouco tempo antes pertenciam à mesma estrutura militar. Eram da mesma ON. Alguns líderes orientais apoiaram os portugueses. Alguns aderiram às forças de Lecor. Álvaro da Costa possuía aproximadamente 4.000 homens entrincheirados em Montevidéu. As fortificações da cidade e o acesso ao mar permitiam uma resistência prolongada. Lecor precisava bloquear a praça por terra, enquanto navios fiéis ao governo imperial pressionavam pelo mar. Tropas do Rio Grande do Sul foram enviadas para reforçar o cerco. Durante cerca de 17 meses, os portugueses resistiram. Mas depois das derrotas na Bahia, no Maranhão e no Pará, não havia mais perspectiva real de receber auxílio de Lisboa. A resistência havia perdido seu objetivo estratégico, e foi em 18 de novembro de 1823, Álvaro da Costa capitulou. A divisão de voluntários reais embarcou para Portugal. Caía o último bastião militar português dentro do território reivindicado pelo novo Império do Brasil. Isso não significa, porém, que a região permaneceu definitivamente brasileira. A população oriental possuía seus próprios projetos políticos e, em 1825, uma nova revolta iniciaria a Guerra da Cisplatina, envolvendo o Brasil, os orientais e as Províncias Unidas do Rio da Prata. O conflito terminaria só em 1828, com a criação do Estado Independente do Uruguai. A campanha de 22 e 23 garantiu momentaneamente a adesão da Cisplatina ao Império, mas não resolveu a disputa sobre o futuro da região. Depois de acompanhar essas campanhas, podemos finalmente retornar à pergunta inicial. A independência do Brasil foi conquistada em guerra? A resposta é sim, mas essa resposta precisa ser compreendida com algumas ressalvas. O Brasil não viveu uma única guerra centralizada, com dois grandes exércitos nacionais enfrentando-se em batalhas decisivas. O que existiu foi um conjunto de campanhas regionais, cada uma com suas características próprias. Na Bahia, ocorreu uma guerra convencional, com linhas de cerco, batalhas terrestres, fortificações e bloqueio naval. Já no Piauí e no Maranhão, tropas profissionais enfrentaram grandes concentrações de voluntários e forças sertanejas. Já em São Luís e Belém, pressão naval e a guerra psicológica produziram resultados políticos com relativamente pouco combate real. Na Cisplatina, um cerco prolongado obrigou uma divisão portuguesa a abandonar Montevidéu. Esses diferentes conflitos formaram aquilo que chamamos de Guerras de Independência do Brasil. Em comparação com a América Espanhola, o conflito brasileiro foi mais curto e menos destrutivo. Não houve aqui uma guerra continental de mais de uma década, nem batalhas com as dimensões de Ayacucho, Carabobo e Maipu. A presença de Dom Pedro, integrante da própria família real portuguesa, também permitiu que grande parte das estruturas administrativas e militares fosse transferida ao novo Estado. Mas dizer que a independência brasileira foi menos violenta do que as outras não significa dizer que ela foi pacífica. Houve batalhas, cercos,
Mortes, perseguições, fome, repressão. Milhares de homens e mulheres participaram das campanhas, brasileiros dando seu sangue pela independência do nosso país. Também não se pode afirmar que Portugal simplesmente concedeu a independência de mãos abertas. As cortes procuraram reduzir a autonomia brasileira. Tropas portuguesas resistiram em diferentes províncias e reforços foram enviados pelo Atlântico. Foi necessário mobilizar força terrestre, criar uma marinha, contratar oficiais estrangeiros e expulsar ou obter a rendição das guarnições que continuavam obedecendo a Lisboa. Ao mesmo tempo, seria incorreto atribuir toda a independência exclusivamente à vitória militar. As armas consolidaram a ruptura que havia sido iniciada pela política. O processo dependeu muito da atuação de Dom Pedro, de Maria Leopoldina, de José Bonifácio, das lideranças provinciais, dos comerciantes que financiavam as tropas, dos voluntários que combateram e das negociações diplomáticas que se seguiram durante toda a trama. Portanto, a independência brasileira teve várias dimensões. Foi uma ruptura política, foi uma guerra militar, uma negociação diplomática. E também uma disputa interna sobre a forma com a qual o país iria assumir. O 7 de setembro criou o Império Brasileiro no plano político. Já as campanhas de 1822 e 23 fizeram com que esse império existisse no terreno. O Brasil não nasceu apenas às margens do rio Ipiranga. Nasceu também nas trincheiras de Pirajá, nas águas do Itaparica, no leito seco do Genipapo, no cerco de Caxias, nos portos de São Luís e Belém e diante das fortificações de Montevidéu. O grito de Dom Pedro representou a decisão política de separar o Brasil de Portugal, mas ainda foi necessário lutar, dar sangue, para impedir que as províncias permanecessem ligadas a Lisboa ou seguissem caminhos completamente diferentes. Por isso a independência não pode ser explicada como a obra de um único homem, em um único lugar e durante um único dia. Ela foi proclamada por Dom Pedro, organizada por estadistas e lideranças provinciais, financiada por diferentes setores da sociedade, combatida por soldados, marinheiros, milicianos e voluntários, e conquistada pelo esforço e pelo sangue de milhares de pessoas em terra e no mar. A independência foi sim conquistada em guerra, uma guerra fragmentada, regional e muitas vezes esquecida, mas decisiva para que o novo país permanecesse unido. E você, já conhecia as guerras de independência do nosso Brasil? Qual dessas campanhas você acha que merece um vídeo próprio? Pirajá, Itaparica, Genipapo ou a atuação de Cochrane? Deixe a sua opinião nos comentários, diga o que mais você quer ver. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no Além da Linha de Fogo, para conhecer a história militar que existe muito além das versões simplificadas dos livros escolares.